Você já parou para pensar no que aconteceria se o seu filho ou filha olhasse para você do nada e dissesse com convicção: "Você não é minha mãe" ou "Você não é meu pai de verdade"? E se essa mesma criança começasse a descrever detalhes íntimos de uma vida que ela jamais poderia conhecer com tanta precisão? Eu sou Kate Rosa, e se você curte crimes reais, fenômenos paranormais e mistérios que desafiam a lógica, então relaxa, porque é exatamente isso que você vai encontrar aqui. Hoje, eu vou te contar a história de uma menina de apenas 4 anos de idade que as lembranças da vida passada chocaram até o próprio Mahatma Gandhi e deram origem a um dos casos de reencarnação mais bem documentados da história moderna. Seja bem-vindo ao canal Jack in the Box. Shanti Devi nasceu em dezembro de 1926 em Delhi, na Índia. Nos seus primeiros 3 anos de vida, Shanti parecia ser uma menina comum. Porém, quando ela começou a falar lá nos seus 4 anos de idade, seus pais perceberam algo muito estranho na filha. Shanti começou a dizer que a casa onde ela morava em Delhi não era sua casa de verdade. Segundo ela, sua casa ficava numa cidade chamada Mathura, a mais de 180 quilômetros de distância. E ela não apenas insistia nisso, como ela dava detalhes perturbadoramente específicos. Falava de um suposto marido, um comerciante de tecidos que usava óculos e tinha uma verruga na bochecha esquerda. Ela também descrevia a casa onde ela morava como cor amarela, com flores na entrada vermelhas e amarelas. Ela mencionava até que tinha tido filhos. E ela dizia com todas as letras: "Meu nome era Ludi Devi." Lembrando que isso tudo estava saindo da boca de uma menina de apenas 4 anos de idade. No começo, os pais de Shanti não deram muita importância. Eles pensaram que era só mais uma história inventada de criança, coisa de quem tem imaginação fértil. Mas logo eles perceberam que aquilo não estava certo. As coisas que Shanti dizia não pareciam ser invenção. Elas eram muito consistentes e muito ricas em detalhe, e ditas com uma convicção, coisa que não batia com a idade dela. Na verdade, a impressão que se tinha era que ela já tinha realmente vivido aquela vida. E o mais estranho de tudo foi quando ela começou a falar o dialeto de Mathura, uma língua que ninguém falava na casa, muito menos foi ensinada para ela. Só para você ter uma ideia, a Índia tem mais de 19 mil dialetos e 121 línguas faladas. É o país mais multilingüe do mundo. Dessas 121 línguas faladas, apenas 22 são reconhecidas oficialmente pelo governo. E mesmo assim, é muito raro alguém aprender um dialeto tão específico sem nunca ter estado naquele lugar. Porém, à medida que Shanti crescia, suas histórias se tornavam cada vez mais detalhadas. Quando ela tinha lá para os seus 9 anos de idade, ela finalmente revelou o nome do suposto marido da vida passada dela. O nome dele era Kedarnath Chaubey, e é a partir desse ponto da história que muda completamente de direção. O diretor da escola de Shanti, movido pela curiosidade, ou talvez pela dúvida, decidiu escrever uma carta endereçada ao homem chamado Kedarnath, o suposto marido de Shanti da vida passada. A carta foi enviada para a cidade de Mathura. Mas naquele momento, o diretor nem acreditava que alguém poderia responder aquela carta. Só que a resposta veio. E Kedarnath Chaubey não só existia, como todos os detalhes conferiam. Sua esposa, Ludi Devi, realmente tinha morrido em 1925, um ano antes de Shanti nascer, logo após ter dado à luz ao filho do casal. E tudo era verdade. Agora imagine o seguinte: você é um comerciante vivendo a sua vida numa boa, tranquilo, quando recebe uma carta dizendo que uma menina de 9 anos de idade afirma ser a reencarnação da sua esposa falecida. O que você faria? Kedarnath ficou bastante pensativo, mas curioso ao mesmo tempo. Foi aí que ele tomou uma decisão. Ele iria até Delhi conhecer essa tal menina. Mas Kedarnath não queria simplesmente aparecer lá e dizer que era ele. Ele queria ter certeza. Foi aí que ele pensou numa forma de testar a Shanti. O plano era esse. Ao invés de ele se apresentar como Kedarnath, ele decidiu fingir seu próprio irmão.
Se aquela menina estivesse inventando, ela cairia na armadilha. Mas se fosse mesmo quem dizia ser, se fosse mesmo Lud Dev, ela perceberia isso na hora. Finalmente, o dia chegou. O pai de Shanti recebeu 2 visitantes, Kernadav e Navnet Lal. Seguindo o plano, Kernadav pediu que fosse apresentado como o irmão do falecido marido que Shanti dizia se lembrar. Pouco tempo depois, Shanti chegou da escola. Ela entrou na sala, olhou brevemente para os visitantes e, sem pestanejar, caminhou direto em direção ao Kernadav. Sem dar atenção ao que o pai tinha acabado de dizer, ela se abaixou, tocou nos pés dele, que é um gesto tradicional na cultura indiana reservado para maridos ou figuras de grande importância. Ela então olhou para ele e disse com total convicção: "Você não é o irmão dele. Você é meu marido." O silêncio tomou conta da sala. Mas não para por aí, não. Logo em seguida, Shanti se virou para o menininho de 10 anos que acompanhava Kernadav e, sem hesitar, ela correu até ele e deu um abraço muito, mas muito forte, bem apertado. Tomada por emoção, chorando, aquele menino era o filho de Lud Dev, a mulher que Shanti afirmava ser em outra vida. E foi esse menino que ela tinha dado à luz antes de morrer. Agora para pensar um minuto. Uma menina de 9 anos de idade olhando para um estranho e reconhecendo seu filho de 10 anos. A notícia desse encontro extraordinário se espalhou rapidamente por toda a Índia. E chegou em ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Mahatma Gandhi. Só que, intrigado com o caso, ele criou uma comissão com cerca de 15 pessoas de grande destaque, entre eles parlamentares, jornalistas e líderes nacionais, para investigar as alegações que Shanti dizia. Em novembro de 1935, a comissão levou Shanti até Mathura. Só que, para evitar qualquer tipo de influência externa, ela foi colocada no banco da frente da carruagem, sentada do lado do cocheiro, que recebeu uma única instrução: seguir apenas as direções que ela desse. E o que aconteceu depois deixou realmente todo mundo em choque, porque Shanti começou a guiar a carruagem por ruas que ela supostamente nunca tinha pisado. E ainda assim ia dizendo coisas como: aquela loja não existia ali antes, ou esse muro aqui era muito baixo. Todas, mas todas as observações dela foram confirmadas como verdadeiras por moradores locais. Quando chegaram ao centro da cidade, uma multidão curiosa se formou. Mas no meio de tantos rostos, Shanti travou o olhar em um único homem. Ela se aproximou dele em silêncio, tocou os pés dele como um gesto de respeito reservado a familiares muito próximos, e então ela explicou: aquele homem ali era meu cunhado da vida passada. Antes mesmo de viajar para Mathura, Shanti contou algo muito intrigante para os pais. Ela disse que lembrava de um dinheiro que estava escondido na sua antiga casa. E não era algo aleatório não que ela estava falando. Ela disse exatamente onde tinha guardado, que era debaixo de uma tábua no chão e em um dos quartos do segundo andar da casa. Quando Shanti chegou finalmente à sua suposta casa da vida passada, ela saiu correndo escada acima, como se ela já realmente conhecesse cada canto daquela casa. Ela entrou no quarto, apontou para o canto específico e disse com total convicção: o dinheiro está aqui debaixo dessa tábua. Todos ficaram em silêncio enquanto tiravam um pedaço do piso. E realmente estava lá, uma caixinha de metal, exatamente onde ela indicou. Só que tinha um pequeno detalhe: a caixa estava vazia. Shanti ficou confusa, olhou para dentro do buraco e começou a revirar tudo, dizendo que o dinheiro era para estar lá. Foi então que Kernadav respirou fundo e fez uma confissão bem inesperada: eu tirei o dinheiro dali depois que a Lud faleceu. Silêncio absoluto no quarto. Como explicar aquilo? Como uma menina de apenas 9 anos de idade poderia saber da existência e da localização exata de uma caixa escondida anos antes dela nascer? Só que não para por aí. Durante a sua estadia, Shanti se viu diante de uma multidão de mais de 50 pessoas. Só que entre tantos rostos, 2 chamaram muita atenção dela. Assim que ela os viu, ela saiu correndo e abraçou eles com lágrimas nos olhos. Eram, na verdade, os seus pais da sua vida passada. Ela reconheceu eles na hora. E tem mais.
Shanti identificou parentes pelo nome, descreveu com detalhes a rotina antiga da casa, relembrou conversas específicas e revelou fatos íntimos da família, coisa que ninguém de fora teria como saber. A comissão de investigação que tinha sido montada justamente para desmentir o caso ficou sem resposta. No relatório oficial, publicado em 1936, eles admitiram: Shanti Devi era sim a reencarnação de Lud Devi. A história de Shanti Devi não terminou com o relatório da comissão. Ao longo da vida, ela manteve as mesmas memórias com a mesma clareza. Ela também chegou a dar entrevistas, participou de debates e acabou se tornando uma figura respeitada nos círculos espirituais da Índia. Mas ao contrário do que se poderia esperar de alguém que virou notícia nacional, Shanti nunca tentou explorar sua fama. Pelo contrário, ela levou uma vida simples e também nunca se casou. Talvez porque no coração dela, ela já era casada com Kernadav. Ele, por outro lado, ele seguiu a vida. Se casou e constituiu uma nova família. Shanti, por outro lado, ela preferiu dedicar a vida à espiritualidade até falecer em 1987, aos 61 anos de idade. O que torna esse caso tão extraordinário não é apenas a quantidade de detalhes, mas quem investigou. Não foi uma história passada de boca em boca, nem explorada por quem queria provar algo ou queria fama. Ela foi examinada por estudiosos, jornalistas, autoridades do governo e até por Mahatma Gandhi. E teve gente que chegou querendo desmascarar a história, como o jornalista sueco Sture Lönnstrand. Ele viajou à Índia decidido a desmentir tudo, mas saiu de lá com uma outra missão. Se tornou o biógrafo oficial de Shanti. Ele escreveu o livro I Have Lived Before, The True Story of the Reincarnation of Shanti Devi. Segundo ele, esse era o único caso totalmente explicado e comprovado de reencarnação que já existiu. Você acreditando ou não, o caso de Shanti Devi faz a gente parar para se questionar. E se a morte não for o fim? E se tudo isso for real, o que mais a gente ainda não entende sobre a vida, a consequência ou o que acontece depois? Agora eu quero saber de você. Você acredita que Shanti realmente teve uma vida passada? Ou acha que é uma explicação racional para tudo que ela sabia? Se você curte esse tipo de conteúdo, já deixa o seu like, compartilha com quem ama casos de crimes reais, fenômenos paranormais e mistério. Já se inscreve também no canal, ativa as notificações e a gente se encontra no próximo vídeo.